aqui, nos dá um abraço. Muito obrigado pela sua presença, viu? Essa é a sua casa, seja sempre bem-vindo. Bem, Moisés, Moshe, Oriscodó, é com você. Solta o manto. Amém. Boa tarde, igreja. Saúde e prosperidade. Vamos ver o que sobra para mim aqui agora. Davi lambeu tudo aqui. De manhã, o Israel, o missionário Palarone. Agora sobrou o quê? Só Jesus para ter graça, para dar graça. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento, que esse espírito profético de direção, de apostolado, de paternidade repouse sobre essa casa e sobre este lugar nesta tarde. O Senhor sabe que sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nós não temos direção. Continua neste dia edificando uma igreja de vencedores em nós, que nós possamos nos apropriar de cada palavra de treinamento, de edificação, de direção que nós temos recebido aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Antes de assentar, dá um abraço a seu irmão e diga assim: irmão, continue fluindo, e diga, e ore pelo pastor. Aleluia. Pode assentar, querido. Aleluia, glória a Deus. Isso, dá uma respirada aí para a gente continuar. Aleluia. É muito bom, sabe, irmãos, é muito bom estar aqui, não aqui na plataforma, mas ser participante desse ambiente. Como o missionário Palarone disse, desde 2006, lá no centro de convenções aí, eu vim na minha primeira convenção em Santos, e de lá para cá a gente veio estreitando relacionamento, e ele começa a falar essas coisas aqui, eu já começo a suar frio, porque é muito difícil mesmo estar aqui diante o tempo, eu sempre digo isso, o tempo que eu tenho de ministério, a maioria dos pastores que estão aqui, tem de minuto calado, e a gente treme, né, diante do presidente da igreja, missionário Palarone, missionário Paulo, missionário Zé Geraldo, a diretoria, missionário Eilo, os amigos aqui de Santos, e eu sem querer usurpar nada, eu quero dizer assim, da minha alegria de estar aqui com a minha família, alguns discípulos que Jesus gerou ali em Valadares, minha esposa, minhas filhas, sem querer usurpar nada disso, quando eu ouço o pastor Israel, o pastor William, o pastor Davi, eu me sinto realmente parte de tudo isso. E uma vez, não sei se o Davi vai lembrar, ele me falou uma coisa, ali na Júlio de Mesquita, quando a gente estava no escritório, no intervalo de uma conferência, não sei se você vai lembrar disso, ele me falou assim: irmão, quando você começou a vir aqui, a gente achou que você ia ser só mais um que ia sugar ou ferir o coração do missionário, depois sumir. Não tem como fazer isso, o vínculo, eu fico extremamente constrangido. O missionário Palarone fica colocando apelido na gente, não é verdade? Aí de vez em quando ele me liga: e aí, Timóteo? Eu falo: nossa, não fala um negócio desse, porque muita gente só quer ser Timóteo pela igreja de Éfeso, né? Mas eu quero ser um Timóteo só para terminar, para ouvir o Paulo dizer: meu filho fiel.
Isso para mim é o que é importante. Então eu fico muito feliz de estar aqui, olhar para os pais que eu tive na igreja. O apóstolo foi, mas o meu pai, o missionário José Roberto, tem o DNA, o coração. O missionário Jair com a missionária Graça, perturbei eles tanto na adolescência. Não vou falar que eu fiz bagunça com a Raquel, que a Raquel sempre foi muito correta, sabe? Nós não temos um histórico de aprontar. Eu fiz parte desta casa, tive a honra de fazer parte dessa casa. E eu mostrei ali para o pastor William, que um versículo que Deus me deu, e começou a ministrar no meu coração, depois de tudo aquilo que o Senhor fez aqui ontem, e está falando hoje, e o pastor Davi pregando aqui, Deus me deu muita paz para ministrar uma palavra. A gente ouviu sobre a igreja edificação, a igreja lavoura, a igreja família, e eu quero dizer uma coisa para você: Deus não vai edificar uma igreja de vencedores sem o discipulado. E eu quero falar da questão profética e espiritual do discipulado aqui hoje. Quando a gente entende o que é o discipulado, quando a gente entende como essa engrenagem funciona na igreja, aí nós vamos conseguir edificar uma igreja de vencedores. Muita gente acha que o discipulado é um curso, ele vem embutido numa apostila. O discipulado não são as 3 apostilas do Trilho do Salvo Vencedor. O discipulado não acontece nos 4 níveis de encontro que a gente tem. O discipulado não acontece na ordenação de novas células, de pastores e de líderes discipuladores. Jesus, ele instituiu o discipulado como estilo de vida. E eu estou falando de coisas que eu sei que muita gente sabe, mas quando eu leio o texto, eu quero falar de uma face do discipulado aqui. Hoje ele tem várias faces. Uma face do discipulado, o missionário Palarone ministrou, que é a edificação da igreja. Ele nos discipulou na área de edificação de igreja. Pastor William nos discipulou na face da importância da semente, do evangelismo, do avanço. O pastor Israel nos trouxe um discipulado que nós temos que gerar discípulos debaixo de uma unção. A unção que você respeita é a unção que você recebe. O pastor Davi falou da face do discipulado na paternidade. E eu quero que você entenda tudo isso como algo que Deus está fazendo. Ontem Deus falou comigo que está começando uma revolução. Eu fui perguntar ao Senhor, eu cheguei para dormir hoje à noite, falei, como é que vai se dar essa revolução? E o Espírito de Deus colocou esse texto no meu coração. Abre em 1 Reis comigo, capítulo 6. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 7. Primeiro Reis, capítulo 6, verso 7. A tradução ali é boa. Vamos lá, igreja, no 3, todo mundo bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Esse texto está fazendo uma alusão da construção do templo de Salomão, correto? Mas eu quero que você só aperte um botãozinho na sua mente aí agora, que o escritor de Hebreus, ele diz que tudo que está no Primeiro Testamento, não gosta de chamar de velho, eu gosto de chamar de Primeiro Testamento, porque ele precede, ele é a revelação do que devia ser. O escritor de Hebreus fala assim, tudo que estava na lei, nos profetas ou no Primeiro Testamento, é a sombra do que deveria ser. Então eu não quero que você olhe para esse texto como um valor absoluto, somente, de Salomão edificando a casa. Deus é um Deus didático, Jesus é extremamente didático,
Então tudo que está na palavra aponta para algo que temos que aprender na nossa realidade. E o que o Senhor, o que o Espírito Santo que inspirou este texto que nós acabamos de ler, quer ensinar conosco na contextualização do que nós estamos vivendo aqui hoje, a edificação da igreja. Primeiro, existe, quando o missionário falou sobre edificação, tratando a igreja como edificação, do material, da fundação, existe uma coisa que foi feita no templo de Salomão, e o templo de Salomão, ele é apenas uma sombra do que eu e você somos, porque o templo de Salomão recebia a visitação da glória de Deus esporadicamente, quando o sacerdote entrava para ministrar, quando os levitas trocavam seus turnos, a presença de Deus se manifestava ali de forma esporádica. Nós somos muito maiores do que o templo de Salomão, porque nós não somos mais templo da visitação, nós somos templo da habitação da glória de Deus. Mas o processo como Deus permitiu Salomão construir o templo, não vai ser diferente do processo como Deus vai nos edificar, porque é algo didático. Não adianta eu olhar, não, isso é coisa, tem gente que lê muito a Bíblia, ele vira filósofo da fé, ele fala, isso é apenas rudimento, ele não sabe nem o que é rudimento, mas ele fala essas coisas. Não, meu irmão, quando eu olho para o Primeiro Testamento, o missionário Zé Geraldo, a gente discutindo isso, como é que eu aprendi isso com um pastor, como é que eu olho para a Bíblia? A hermenêutica da Bíblia, a interpretação da Bíblia é Jesus. Se não começa em Jesus e termina em Jesus, a mensagem está errada. A hermenêutica da Bíblia é Jesus. Então eu tenho que olhar para esse texto aos olhos de Jesus. E aí, o texto diz: edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa, enquanto ela estava sendo edificada. Diga comigo, enquanto. Ok, eu não vou querer fingir dar uma aula de história, mas se você entrar e ver construções antigas, entrar no Google aí, e ver modelos de construção antiga, vai existir uma coisa que é incomum, que tem em obras hoje, que tinha antigamente. Quero o quê? O tal do canteiro de obras. E geralmente uma obra muito volumosa ou suntuosa, quando está sendo feita, as pessoas colocam em volta dela o quê? Um tapume, não é assim? Bota um tapume, sobe lá, por quê? Você vê as pessoas numa obra colocando azulejo, pintando, você consegue ver colocando telhado, mas tem uma coisa que você nunca vai ver exposto numa obra, que é quando se coloca os fundamentos. Porque enquanto se coloca os fundamentos, essa obra não é interessante. Quem aqui já construiu casa sabe disso. Quando está fazendo o alicerce, você fica, mas esse negócio não anda. Estou pondo dinheiro nisso aqui. Eu fico imaginando aquele centro de convenção, quanto tempo demorou para fazer só o alicerce ali, missionário? 5 anos. Imagina, deve ter passado algum membro da igreja de Vitória, gente, mas a gente põe, dá oferta, investe, eu não sei como é que o senhor fez, se teve carnê, se teve alguma coisa, se teve contribuição, a pessoa passa lá, mas quando é que vai sair isso aqui? Você não vê avanço, você não vê progresso enquanto está se pondo o fundamento. Como o missionário diz, o fundamento vai ser determinante para a segurança e para a altura dessa obra. Nós ouvimos isso aqui. Mas uma das faces da edificação da igreja, que o missionário disse, é que nós somos o quê? Pedras. Fala para o seu irmão, não é porque você é pedra viva que o processo vai ser diferente. E qual que é o processo de edificação dessas pedras? É o discipulado. Eu vou pular aqui, se você gosta de tema de mensagem,
eu vou falar de algumas etapas do discipulado, 2 ou 3, ou quantas a gente conseguir falar. Mas primeiro você tem que entender o seguinte: a edificação, isso falou muito forte comigo ontem, porque você não percebe, você não consegue perceber, quando algo grande está sendo edificado. Você vai perceber depois que aquela coisa começa a tomar forma. Então Salomão anuncia: vamos fazer o templo. Papai juntou material, né, pastor Davi? A gente só constrói algo porque papai juntou material para a gente, né? Salomão não é soberbo para dizer que estava construindo aquilo sozinho, porque foi papai Davi que deixou tudo pronto. Só do bolso dele. Um dia eu fui tentar fazer a conta em dólares, porque em real não dava, pastor Fábio. Eu fui fazer em dólares. Quanto Davi tinha tirado do bolso dele, missionário Jair? Eu comecei a assustar com o número, eu parei. A época, quando eu fiz, era uma questão de... estava dando em torno de 400 milhões de dólares. O que ele pôs do bolso, do tesouro pessoal dele. Aí agora, Salomão, ele está com todo o material, com a madeira, que o povo tinha trago, as peças de ouro, quer fazer arca, quer fazer parede, é um negócio luxuoso, não é? A construção de Salomão era o Alphaville da época, um negócio chique. Só que agora vamos começar, e pelo que a gente começa? Começar pelas pedras, que vão fazer parte da fundação, e que vão fazer parte da edificação desse negócio suntuoso. Porque depois que todo mundo vir as paredes cobertas de ouro, não sei o que, coberto de acácia, quando virem o revestimento, vai estar lindo. Mas nós precisamos saber o que está por trás daquele revestimento. A Bíblia diz assim: revestivos de quê? Eu tenho que me revestir de quê? Da armadura de Deus. A armadura de quem? De Deus. Veja bem, nós ouvimos agora sobre capa. Capa é uma espécie de revestimento. Eu estou vestido, a capa vem e me reveste, ou veste de novo. Então, essa tinta cinza que está aqui é um tipo de revestimento. A massa que entrou é um tipo de... Mas por trás do revestimento existe uma estrutura de sustentação. E se nós não entendemos que antes de vir sobre a igreja o revestimento, ok? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? O poder não veio sobre uma geração de goiaba, de gente xarope que estava ali por acaso. É uma geração de gente que estava pronto para receber o revestimento. Quando você vai preparar uma parede dessa, quem entende de pintura sabe. Eu mexi com reforma esses dias, é um negócio que dá chateação, né? O missionário Palarone me mostrou uma foto aqui da reforma, que o pastor Israel mandou. Rapaz, o negócio fica pronto, não. Aconteceu um milagre aqui, né? Aqui na igreja, estava tudo virado, né? Não tinha teto, tinha nada. Falei, não vai dar tempo. Mas hoje você chegou aqui, viu o teto bonitinho, viu aquela parede já pintada. A gente está tendo uma noção do que está por trás por causa daquilo ali que ainda está exposto. E por que aquilo ali ainda está exposto? É porque ainda não está trabalhado. O trabalho ali não começou, não terminou. E o que finaliza aquele trabalho é o revestimento. Mas o revestimento vem em cima de quê? Vem em cima de algo trabalhado. Não há revestimento em cima de qualquer coisa. E Salomão é o homem mais sábio do mundo. Ele tem uma sacada poderosa. Chefe, nós precisamos agora começar a providenciar. Nós precisamos começar a providenciar as pedras
do templo, me parece que ele demorou 7 anos, não foi isso? Para construir esse templo? Está aí no texto embaixo. 7 anos. Mas, irmãos, o maior tempo que ele gastou não foi revestindo as coisas de ouro, não foi aplanando madeira. Com certeza, o maior tempo que ele demorou foi entalhando as pedras. O maior tempo que ele demorou foi entalhando as pedras. As pedras foram lavradas lá na pedreira. E aí, eu quero trazer você aqui para o espiritual e para o profético, para a gente fazer essa virada. Eu fico imaginando o povo de Israel. Quando é que sai esse templo? 1 ano já. Sobra não rende. Salomão não está deixando ninguém entrar no acesso, porque é santo. 2 anos, gente, mas... E o dinheiro que a gente investiu nisso? E as ofertas? E os tesouros que a gente dispôs? 3 anos. Eu estou desconfiando, nós vamos colocar Salomão na Lava Jato. Porque vamos chamar o Sérgio Moro para o Salomão. Porque não tem lógica. Já tem 6 anos e nós não estamos vendo nada. Nós não estamos vendo nada. Meu irmão, na edificação da igreja, nós temos que aprender a ser um pouco como Salomão. A gente tem que ter paciência para os processos acontecerem, para a gente não atropelar e depois, na hora do que Deus quer fazer, que estiver pronto, tem lá uma anomalia. E eu quero falar uma coisa para você: consertar algo que foi edificado errado é muito pior do que começar do zero. Então Salomão tem que ter paciência. Não adianta a gente, como pastor, sair daqui de Santos segunda-feira a igreja está edificada, com a projeção do meu pensamento. Tudo lá na igreja que está fora do lugar já vai estar no lugar. Olha, pode correr de alguma coisa, ainda está pior do que você deixou. Mas ele manda entalhar. Onde é que vão vir essas pedras? Lá da pedreira. E aí, você pode entrar aí, não sei se você vai ter esse recurso aí, tem umas bíblias que tem. Ou você entra no Google Earth, ou qualquer outra coisa, onde fica lá Jerusalém, entra aí e tenta clicar lá assim, cadeia montanhosa, e vai achar alguma pedreira lá. E quando eu fui buscar aqui rapidamente, não deu tempo de fazer um estudo aprofundado disso, eu acabei descobrindo que de onde ele tirou, por mais que ele fala ali, lavradas na pedreira, diga na pedreira, diga não foi nas pedreiras, foi aonde? Então todas as pedras foram tiradas de uma só, então elas todas tinham a mesma essência. Não tirou pedra de lá. Vamos tirar a pedra lá do sul hoje. Não, agora vamos tirar a pedra do norte. Nós vamos tirar a pedra da mesma pedreira. E a Bíblia diz que enquanto essas pedras estavam sendo lavradas, não se ouviu barulho. Irmão, na edificação da igreja, Deus não vai fazer barulho. Uma igreja de vencedores não é uma igreja que faz barulho antes da hora. O barulho vai acontecer daqui 7 anos, que é um barulho de glória. Mas enquanto o barulho de glória não vem, vai haver o silêncio do trabalho das pedras sendo edificadas. Quantos estão me ouvindo aqui? Então vamos lá comigo. Tem gente que não aprendeu a ser forjado no silêncio. Tem muito pastor, tem muito líder de célula, que é a geração micro-ondas, geração miojo, que é a coisa instantânea.
eu comento algumas coisas com o missionário, eu acredito que algumas coisas, missionário Jair, vão acontecer na igreja se Jesus não voltar. É daqui para 20 anos ainda. Os 55 dá para fazer. Mas não significa, quando você, irmão, tem gente que vai chegar assim, ó, fizemos 55, agora pode nos levar, Senhor. Meu irmão, o negócio vai continuar. Entendeu? Eu não sou daqueles crentes que ficam tentando adivinhar a volta de Jesus. Eu só quero estar preparado. Para mim não importa. Jesus voltar hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, se eu morrer, se eu estiver vivo, o lugar que eu vou é o mesmo. Não interessa muito essas coisas. Eu tenho que acompanhar os sinais do tempo. Como a missionária Ruth sempre diz, ninguém vos engane. Não anda enganado por aí. Mas olha só, as pessoas não sabem na edificação da igreja respeitar os processos. Tem gente que acha que chega aqui em Santos e fala assim, nó, CB Hall. Chega lá em Vitória, nó, missionário Jair tem um ministério prevalecente. Nó, é assim que vai ser comigo. Meu irmão, essa pedra aqui em Santos está sendo lavrada há 15 anos. Isso aqui não apareceu de ontem para hoje, não. Isso não fluiu da noite para o dia. O que Deus está fazendo, a revolução que Deus está fazendo, é que Deus está neste momento lavrando pedras na pedreira, em silêncio, porque na hora que elas começarem a se agrupar, vai haver um barulho de glória. Agora tem gente que gosta de barulho, tem gente que gosta de barulho. Por exemplo, eu falo com a Jaque assim, a Jaque está ali atrás, falei, amor, você não pode morrer agora. Você tinha que ter morrido pelo menos nos 2 primeiros anos de casamento. Passou dos 2 anos de casamento, não pode morrer mais. Poxa, agora que o negócio está começando a ficar bom, você vai morrer? Não é assim? Hora que a pedra já está bem lavradinha, que já está começando a encaixar uma na outra, já não tem tanta ponta machucando, porque eu chamo casamento de Gilgal. Você sabe o que é Gilgal em hebraico? Gilgal em hebraico fala de lugar de pedras trabalhadas. Por que é lugar de pedras trabalhadas? Porque lá era uma região do Jordão, onde a água descia trazendo seixo de rio, que era assim, aí chegava um lugar, as pedras encalhavam, e a água, pastor Fábio, ficava esfregando numa a outra. Todo mundo gostava das pedras de Gilgal, porque ela era lisinha. Aí hoje todo mundo vê um casal que é uma pedra lisa, um ministério que é uma pedra lisa, quer ver alguém avançando e fala assim, ó, que lindo, eu também quero isso. Mas meu irmão, aquilo ali já tem anos de água descendo, esfregando um no outro, até que fica lisinho, e de vez em quando aparecem umas pontas que a gente não conhecia. Não é assim? Quem é casado sabe o que eu estou falando. Casamento, meu irmão, é a bênção. A bênção do casamento é que ele só aperta a gente os 2 primeiros meses. Depois não desaperta mais. As pessoas, tem gente que nem saiu da pedreira, ele já não quer nem ser pedra de edificação, ele quer ser pedra angular. Glória a mim. Nada pode sair fora de mim, eu sou a pedra de esquina. Ah, meu irmão, vai ver se eu estou na esquina. Já quer ser coluna. E a gente tem que tomar cuidado com algumas expressões, porque veja bem, as pedras mais importantes de uma edificação, olhe para mim, as pedras mais importantes de uma edificação não aparecem. Quem está vendo a pedra que está sustentando essas paredes?
Mas ela está ali sustentando, não está? Mas você está vendo ela? Por isso que muita gente, e a Bíblia não chama a gente de tinta viva na edificação, lustre vivo na edificação, lâmpada viva da edificação. A Bíblia chama a gente de quê? Exatamente, para ficar escondido sem aparecer, porque a glória não seja nossa. Isso é pedra. Eu quero ser um pendente na edificação, né? Aí já é viadagem já, né? Esses irmãos espírito de purpurina. Meu irmão, tem gente que é igual aquela criança. Quem aqui já foi criança sabe disso. Antes de tomar a injeção já está gritando. O médico fala assim, a enfermeira: oi! Tem gente que vai no dentista, ouve o barulho daquela maquininha. Eu conheço uma pessoa que já pediu para o dentista que quando for mexer no dente dela, aplicasse anestesia geral. Porque não queria nem ouvir. Sério, diante de Deus isso. Eu não quero ver, eu não quero ver. Sabe por quê? Porque ninguém tem paciência de ser trabalhado. E a Bíblia diz que durante anos, se você voltar lá no texto, diga comigo: o martelo, o machado, ou instrumento de ferro, não se ouviu. Diga comigo, mas estava lá. Deus está edificando algo na pedreira escondido. 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 Vai começar a brotar tanta igreja grande, meu irmão. Vai começar a pipocar tanta igreja grande. Vai começar a pipocar tanto líder que virou discipulador. Vai ter célula. Eu estou profetizando, você está dormindo aí. Vai ter tanta célula. Vai ter célula que em um ano você vai sair de uma célula para 8, 10 células. Porque tem pedras lá sendo trabalhadas e ninguém está ouvindo isso. Fala para o seu irmão, não grita não, bocão. Porque tem gente que antes de ser pedra de edificação já gosta de barulho. Eu vou comentar algumas coisas, por favor, não fique bravo comigo. Você já notou que toda foto de igreja vazia é tirada de lado? Toda foto de igreja vazia, pastor Adilson entende, é por quê, pastor Adilson? Não, essa aqui é poderosa. Fala de novo, pastor, fala de novo. Isso é a abertura do ângulo. Se você colocar de frente, você vai achar a igreja cheia de buracos. Quando você pega a lente, coloca de lado, você vai dizer que a igreja está cheia. Ilusão de ótica. Você sabe o que é isso? É gente que é pedra, que nem saiu da pedreira, mas gosta de fazer barulho, mostrando algo que não é ainda. Meu irmão, como pedras a gente não precisa de promoção. Irmão, rede social é uma miséria, é uma desgraça. Como diz o pastor Israel, é só para bisbilhotar a vida dos outros. Mas a maioria das pessoas que estão em rede social tem a síndrome da estrela de Hollywood. É o profeta do Brasil, é pai de multidão, é o apóstolo do quinto dos infernos. Meu irmão, eu aprendi uma coisa: quem tem que fazer o barulho da obra é Deus, não é a gente. É a gente. Eu estava conversando com o missionário Zé Geraldo, qual foi a igreja que foi aberta por irmãos? Pastor? A gente estava conversando aquele dia, que os irmãos foram, depois os apóstolos enviaram alguém para lá. Antioquia. Igreja de Antioquia, irmão. Sabe quem abriu a igreja de Antioquia? São anônimos. São anônimos. Agora, você precisa entender, que diga comigo, não se ouviu. Tem gente que fica assim, ninguém está me valorizando. Ninguém. Deixa o missionário Palarone me ver pregando um dia. Você é o pregador oficial da convenção anual.
Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, não estou tirando meus irmãos aqui não, mas se fosse por sermão, nem eu, nem o William, nem Davi, nem Israel podia nem pôr o pé aqui. Não é por sermão, é por conteúdo de vida. É a experiência que você está vendo, porque se a gente vivesse de sermão, nós estávamos perdidos. Agora, quando você olha para um missionário Jair, que sobe aqui e fala contigo que você tem que ser um salvo vencedor, você acredita por quê? Porque essa pedra está sendo trabalhada há mais de 40 anos, ela não está aí à toa. Quando você vê o missionário Palarone ministrando, é uma pedra que está sendo trabalhada há não sei quantos anos. Diga comigo, nada aparece no reino por acaso. Esses dias, missionário Palarone, eu fiz uma pesquisa. Fiz 2 pesquisas, missionário Jair. Megas igrejas no Brasil. Acabei descobrindo tanta igreja grande, que não tem televisão, não tem mídia, não tem CD gravado, não tem nem página no Face da igreja. Igreja de 30, de 25, de 12 mil, de 18 mil, tudo escondido no Brasil. Aí eu comecei a perguntar, Senhor, esse povo está tudo escondido. O Senhor falou assim, eu estou escondendo eles, porque se eu fazer eles aparecer, estraga. Tem uma pedra sendo entalhada, e agora vamos virar isso aqui. Diga comigo, tem que ser uma pedra da pedreira. Hoje a gente edifica com um bloco pré-fabricado. A modernidade avançou. Mas se eu falar isso espiritualmente, tem um monte de coisa que é de bloco pré-fabricado. Não vem de pedreira, não tem paternidade, não tem DNA, não tem nada. E tem um monte de gente aqui que dá crédito para essas coisas. Que a onda agora, eu estava vendo o pastor Davi falando, e a onda agora é paternidade. Eu sou o seu pai. Meu irmão, paternidade é uma história, é uma caminhada junto. Não é, eu conheci você hoje, sou seu pai amanhã. E tem gente que cai nessa, tem um monte de ministério dividido aí por causa disso. O cara abandona a paternidade legal dele, para arrumar um pai adotivo. Só porque a etiqueta do pai adotivo é mais bonita do que o pai original. Ele não dá o tempo para a pedra ser trabalhada. Não se ouve barulho. Eu não acredito muito nesse negócio de barulho. Eu não acredito muito nesse negócio de que bum, Eu acredito em coisas que Deus está trabalhando silenciosamente. E eu estou dizendo, Deus está trabalhando silenciosamente contigo. Se você aguentar firme, daqui a algum tempo vai haver um barulho de glória. Você tem que segurar. A pessoa que não vê o processo, ele chega e vê a coisa pronta, ele acha que é assim. Ele acha que é assim. Nasceu da noite para o dia. Gordo é engraçado. Gordo e gordinho, como eu estou gordinho, gordo. Primeiro, deixa eu fazer uma explicação. Gordura é unção. Existem alguns irmãos que estão transbordando aqui. Existem irmãos que não são mais um vaso na mão de Deus, eles são um tonel na mão de Deus. Mas você já viu todo gordinho? Você pergunta para ele assim, por que você engordou? Não sei. É a tireoide. Todo gordo é a tireoide. É porque você não tira o oide da comida. Você não engordou de ontem, porque você não dormiu magro e acordou gordo. É? Ansiedade com ou sem açúcar? Não é, irmão. Igual tinha uma desculpa uma vez de mulher que aparecia grávida. Onde você engravidou? No vaso.
Tinha essa desculpa. No vento. Meu irmão, tudo na vida respeita um processo. Tudo na vida. Nossa, como é que o missionário José Geraldo consegue capturar os pensamentos assim, organizar e falar uns negócios fortes? Irmão, ele não dormiu e acordou com isso, não, irmão. Foi 5 anos na faculdade. Fora os anos de meditação, de devocional. Não, o missionário Palarone, quando fala de edificação, rapaz, o negócio parece tão fácil. 15 anos de burdoada nas costas. O missionário Jair, quando fala de evangelismo, a gente, o olho brilha, ele chora e faz a gente chorar junto, e vamos que vamos. Aí tu, nossa, é isso aí, Deus. Meu irmão, são mais de 40 anos sendo preso, perseguido, saindo daqui para ali, abrindo a igreja. Essa pedra não está gritando agora à toa, ela foi trabalhada durante muitos anos. Não existe resultado da noite para o dia, não, meu irmão. E esse é o problema. Vamos implantar o trilho, vamos. E tem gente que está achando que o trilho vai projetar a igreja dele como um trem-bala. Falar com você. Sua igreja mal vai começar com uma Maria Fumaça. Se não for aqueles trem de antigamente de Minas que ficam um do lado um do outro, sim. O pastor e a esposa. Ó, o líder de célula e a esposa dele. Vamos que vamos. Tá fraco, mulher. Mas missionário. A pessoa não entende que o processo de Deus no Segundo Testamento é o mesmo do... Se lá ele usou uma pedreira para edificar uma casa física, ele vai continuar usando uma pedreira espiritual para edificar uma casa espiritual, onde a glória dele não vai visitar, mas vai habitar. Só que as pessoas não entendem isso. Líder de célula entrega o diploma dele hoje, e chora. Você já viu algum líder de célula recebendo certificado CMD triste? É só rindo, com o discipulador, que eu faço. Tira aquela... Irmão, quando acaba o culto de entrega de certificado, o velório dele começa. Porque ele sabe que ele tem que ir para a célula. E ele tem que fazer a célula. Missionário Hamilton está aqui, ó. Estava lá em Marília, dando grito para tudo quanto é lado. Agora está caladinho lá em Rio Preto. Ninguém está ouvindo. É líder de célula. Ele chegou lá com a missionária Leia, com o martelinho. Tem. Sonhando com aquele pedrão lá de Marília. Tem. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Vai acontecer um barulho naquela cidade. Olha para o Eilo aqui, ó. Ah, o pastor Eilo. Ele tem uma unção que nós não podemos revelar. Não é, pastor Israel? Ele tem uma unção diferente de todos nós aqui. A Eilo está lá, e foto de Marabá, e festa da célula, e não sei o que. Rapaz, Marabá é uma terra boa. É só chegar lá que estoura. Vai lá, limpar o lixo da igreja que ele limpou. Pegar a igreja com 4 crentes. Dos 4, 3 eram desviados. Ninguém entende. Você que está lá naquela cela, você chegou lá um dia desse, você vai falar, ri demais. Eu estava lá orando nos pedidos do sacrifício anual, eu leio um por um e oro. Aí estava lá assim, missionário Jair, Senhor, que esse ano eu estou mudando. Me mande para uma, que o Senhor coloque do meu lado, missionário, uma vizinhança boa, vizinhos legais, que conheçam o Senhor. Aí eu chamei a pessoa, irmão, que desgraça é essa aqui, irmão? Irmão, você está ficando doido? Você está fazendo o que aqui na nossa igreja? Irmão, Deus tem que te colocar no pior lugar do seu bairro, no jeito mais encrenqueiro, casamento para desfazer, vizinho doido, psicopata, assassino, estuprador. Deus vai te plantar lá, porque aí você vai edificar a igreja de Jesus ali. Pessoal quer a pedrinha pronta, meu irmão.
Quer a pedrinha pronta? Rapaz, tem umas coisas que eu ouço que dá vontade de rir. Eu rio para não chorar. O missionário Jair conhece a história de pedra. Lá em Valadares. O meu pai falava, Moisés, isso em 95 ele começou a falar comigo, eu tinha 15 anos, Moisés, eu tenho uma dívida, eu preciso ir em Manaus, lá terminar de fazer o que eu comecei. Sabe, o Fábio conhece ele, fala isso na sua cabeça desde quando? 300 vezes. Aí em 99 ele falou, não aguento mais, eu tenho que ir. Não, 97, ele falou, Moisés, o negócio está apertando, não aguento ir. 98, irmãos, uma bela noite de verão, eu estou chegando da escola à noite para dirigir a oração da 11 à meia-noite. Estou lá chegando do colégio, fazer 2º grau. Quando eu chego, tem um caminhão na porta da igreja. Mas o que é aquilo? Já estavam despejando a igreja, 2 oficiais de justiça. Perdemos na justiça, por reintegração de posse herdeiros, o prédio da igreja. E aí todo mundo chorando, e eu comecei a querer chorar. Meu pai falou, meu filho, chora não, pega aquele banco e coloca no caminhão. Meu pai, o que está acontecendo? Olha, não tem tempo de chorar não, joga tudo no caminhão, nós temos que sair daqui. Falei, pai, onde é que nós vamos colocar isso? Não, vai tudo no caminhão essa noite, amanhã a gente vê. 98, 97, final de 97 para 98. Passou 98, fomos para um lugar que cabia 350 pessoas, para um lugar que cabia 25. O pai perdeu um monte de gente. Estou lá. Fazendo lugar, a gente está fazendo um culto no lugar que eu ficava com o violão aqui assim. Se eu virasse o violão para cá, eu dava na cabeça do irmão que estava do meu lado. Vamos lá. E aquele sofrimento, não, nós vamos resolver isso, nós vamos orar. E vai para o monte, e vai para a madrugada, e vai para não sei o quê, e chora. Irmão, e pior que o lugar que a gente estava, era um armazém abandonado. Você ia lá orar de madrugada, e você encontrava um monte de intercessor contigo de madrugada. As baratas, os ratos, a aranha. Um dia uma barata entrou dentro da minha calça. Não, essa eu nunca contei para ninguém não. Eu estava orando e subiu, e começou a subir. Eu falei, Jesus! E eu estou assim na oração, sai, sai, sai. E o irmão que estava comigo levantou, é mistério! Ai, é mistério, é mistério. Eu falei, gente. Aí, irmão, eu dei um tapa na barata aqui assim, ó, a meleca dela grudou na minha... É fácil não. E ora, aí Deus, presta atenção, Deus abriu uma porta, para um lugar de 25, a gente foi para um lugar que cabia 50, ó, do lado de uma zona de prostíbulo. Você ia orar às 5 horas da manhã lá, Palarão? Eu, mas o discípulo fiel, o Valdir, orando, e lá tinha barata também, orando, irmão, e você orando, Senhor, muda o nosso quadro, muda a nossa sorte. E tinha um outro grupo na zona de prostíbulo orando junto com a gente com gemidos inexprimíveis. Ai, vai, vai. E você lá. Calma que você está rindo porque não é com você. Você não está rindo porque é com você. E aí lá, ouvindo aquele negócio todo. E aí o irmão levanta, pastor, Deus me deu uma palavra. Aqui na Bíblia, ó Israel, eu te tirei do meio das suas prostituições. Irmão, só que esse negócio é o diabo te usando. Aí em 99, assim, irmão, 2000, meu pai fala assim, Moisés, você tem fé para ser o pastor nessa igreja aqui? Eu falei com ele assim. Eu estou rindo agora, porque lá no dia eu chorei, mano. Eu falei, pai, que bela herança, hein? Estou sentindo, meu filho, porque eu já tinha tentado 4 pastores lá que não tinha dado certo. Eu falei, pai, eu não tenho fé não, eu tenho coragem. Vamos encarar essa bucha aí. A minha irmã, meio maluca, falou, mãe, nós temos que sair daqui, mãe. Nós temos que sair daqui, mãe. Eu falei, Débora,
A gente vai sair daqui para onde? Com que dinheiro? Nós perdemos 90% da igreja. O povo dispersou, para não dispersar o restante. Irmão, nós estávamos naquela parte que até o que você tem será tomado. Não tinha ninguém. Dos 600 membros, ficaram 92, 55 congregados. Ela, vamos no peito e na raça. Então vamos, saímos procurando imóvel. Achamos um imóvel de 2 andares. Ela, é aqui, Deus falou comigo. Eu pensei comigo, só se for Deus dete. Aí Deus falou com você, vamos. Aí vocês são doidos, mas já que vocês vão ficar aí, então fica. Eu estou aí. E fome. Naquele prédio de 2 andares que você foi muitas vezes lá. E o pastor Fábio conheceu lá. Era um lugar bom. E nada. 2002, 2003, orando, vinha fogo e nada, vinha nada, diga comigo, era o martelo, era a talhadeira, Deus está fazendo algo no silêncio. Aqui no abençoado ano de 2006, eu já tinha estudado todos os métodos de célula, eu estava melhor do que o David Yong Shu em célula. Se o Renê me perguntasse, eu dava aula para ele de G12. É célula, mais nada. E eu vim aqui em Santos. E aí, caminhando, 2009, final de 2010 para 2011, o missionário Palarone fala assim, nós estávamos lá, irmão, umas 25 células, já estava muito melhor do que em 2000. O missionário Palarone virou para mim e falou assim, Moisés, para esse negócio dar certo, você acaba com tudo que você está fazendo e começa de novo. Eu olhei para ele assim, é claro que eu não falei na cara dele. O pessoal falou, não, está ficando doido, gente. Dou conta mais não. A 90ª, 30ª transição. E agora, irmãos, nós começamos tudo de novo. Não foi fácil. Vamos de novo. Vamos trabalhando. Aí, ano passado, em Casa de Paz, eu estava chorando sozinho, falei para os meninos estão aí, sabe disso? Nós alcançamos 315 casas, uma igreja só, 1.055 pessoas, alcançadas, evangelizadas. Aí tem gente que vê algumas coisas acontecendo hoje, meu irmão, Deus está talhando pedras, enquanto Ele estiver te talhando, não grita, porque vai chegar uma hora que vai parar o talhamento, e Deus vai te remover, e vai te colocar no lugar onde você devia estar. Então não reclame de o tempo que Deus está te talhando, está trabalhando, porque isso é o discipulado. Deus está moldando para que você fique encaixadinha, você fique ali, e é tão coeso. Eu estava vendo as construções antigamente, pessoal falava, não tinha argamassa, ou as pedras se encaixavam perfeitamente, ou dava problema. Mas todo mundo só valoriza o revestimento só vem em cima daquilo que já está edificado. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O que é aquilo? Falando em língua, o que é esse cara aí, que está pregando, e está fazendo cego enxergar? Ô irmão, eles estavam sendo entalhados há 3 anos. Há 3 anos, edificação da igreja vem sobre quem tem paciência de ser trabalhado. Pergunta ao seu irmão se tem paciência para ser trabalhado. O único que tem paciência aqui, pastor Aguinaldo, que já é de paciência, lá no Rio de Janeiro. Há um ditado chinês que fala assim: gaste tempo planejando para não perder tempo executando. Jesus foi entalhado durante 30 anos para fazer 3 anos de ministério, e a gente quer fazer o contrário.
A gente quer ser entalhado 3 anos para fazer 30. Falou uma coisa, nós vamos fazer 5 anos, 50 em 5, vamos fazer 50 em 5. Irmão, não é slogan. Só vai realizar 50 em 5 quem está edificando sobre a coisa correta. Sobre a coisa correta. Não adianta você ver isso ou aquilo. Está sendo trabalhado. Está sendo trabalhado. Você tem que ter paciência. Porque ser entalhado dói. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Dói. Ser entalhado dói. E o discipulado faz isso com a gente. O discipulado faz de nós uma pedra trabalhada na pedreira. Deixa eu virar aqui para mim começar a caminhar para o final. Olha só. Jesus falou assim para Pedro. É o texto que nós lemos assim. Quem eles estão falando que eu sou? Uns estão falando que o senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse dia eu estava pregando isso lá na igreja, e eu achei um negócio tão engraçado, pastor Davi, mas é engraçado isso mesmo. Eu falo no Senhor que os discípulos caíram na pegadinha de Jesus. Jesus estava fazendo uma pegadinha com eles. Ô gente, vem cá. Eles estavam descendo para Cesareia de Filipe. Antes de a gente chegar em Cesareia de Filipe, vamos bater um papo aqui. Quem eles estão falando aí que eu sou? Ô mestre, mestre, você não vai adivinhar. Sabe aquele dia que o senhor enviou a gente? Falaram que o senhor é Elias. Não, mestre, olha, eu já ouvi algo diferente. Eu já ouvi falar que o senhor é João Batista. Sabe, irmãos, e quando eu leio esse texto, se isso aconteceu com Jesus, eu me preocupo muito conosco, sabe, isso é uma palavra? Porque Jesus, que é o mestre dos mestres, ele tinha uma equipe que tinha uma visão diversificada de quem ele era. Imagina nos dias de hoje. Eles caíram na pegadinha, sabe como, irmão? Eles acabaram de declarar para Jesus que além da missão que eles tinham, eles tiveram tempo para ouvir o que os outros tinham para dizer sobre Jesus. Se na caminhada da edificação da igreja a gente tiver tempo para ficar ouvindo o que dizem da nossa liderança, nós não vamos edificar em nada. Eles caíram na pegadinha, aí Pedro falou assim, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedrão, o discipulado está bom para você, hein? Vem cá, Pedro. Chamou os 12, o texto lá está dizendo, e chamou os 12, e chamando a Pedro disse, tu és Simão, filho de João, ou filho de Jonas, dependendo da tradução. O seu pai espiritual, seu pai carnal te deu o nome de Simão. Mas agora que você anda comigo, que sou seu pai espiritual, eu vou te dar o nome de Pedro. Você era uma cana agitada pelo vento, mas agora você é Pedro. Lá no grego, no original, Jesus está falando assim, Kéfas, tu és Petrum, e sobre esta pedra, Jesus fala, você é um Petrum, e eu sou a Petra. Petrum em grego, pedra pequena, pedregulho. Petra, pedra grande, pedra principal. Jesus está dizendo assim, agora que você recebeu a revelação de quem eu sou, você não é mais parte do seu pai, você é parte desta pedra aqui agora. E eu vou te entalhar direitinho. E Jesus passa 3 anos entalhando Pedro. E foi difícil, o bicho era bruto. Andava na água, afogava na água. Teve a burrice de levar a sogra para Jesus curar. Jesus queria matar a velha, ele leva para Jesus orar. Endemoniava. Entendeu? Tem uma hora que Pedro está, quero viver como Jesus viveu, e me entregar por alguém que não sou eu. No outro versículo, ele já está lá. Vou nem falar o que ele está falando. Jesus falou assim, aqui, faz favor aqui, para trás de mim, Satanás. Mas no capítulo 17, Jesus estava assim,
Então, tomando à parte consigo Pedro, Tiago e João, você iria para o monte com o seu discipulador depois dele ter te chamado de Satanás? Quantos de vocês aqui continuariam no seu discipulado depois de ter ouvido o seu discipulador que você é um Satanás na vida dele? Hein? Aí você quer ser pedra de edificação? Se você não aguenta ouvir que você é difícil, imagine que você é um Satanás. Irmão, você é muito difícil, vou procurar outra igreja. Agora eu vou para o M24, que é 2 vezes o M12. Agora eu vou para o MDA, meu discípulo almático. Meu irmão, discipulado faz parte desse trabalho. Pedrão, vem cá, você quer deixar de ser um Simão? Então eu vou fazer você ser tirado de mim. Você vai ser um pedregulho, parte de mim. Mas para fazer parte de mim, você tem que vir após mim e me seguir. Eu vou trabalhar com você, você vai ficar bom. Mas você vai ter que entrar no esquema. Aí meu irmão, passa 3 anos, está tudo pronto, Jesus já está, aperte o cinto que vamos decolar. Não é que está pronto para ir? Pedrão, Mar da Galileia, miserável. Se pegaram alguma coisa aí, né? Lança a rede do lado direito. Vem cá. Chegando na praia já tinha peixe assando. Ô Pedro, vem cá. Você me ama? Para Jesus tendo que voltar para o cara. E se você ler João 21, está escrito assim. Então, e Jesus apareceu aos discípulos mais uma vez, e aconteceu assim, estando eles na beira do mar da Galileia, Simão, mas o cara lá atrás não era Pedro? Agora já voltou a ser, o cara é muito maluco. Pedro é a própria definição do bipolar. Tem dia que ele acorda Simão, meio gay. Tem dia que ele acorda Pedro, ponta fim. Tem dia que ele está na intercessão, está no R7, está na celebração, está no mover, está na visitação. Tem outro dia que ele cabra a marcha, quer participar do ministério de dança da igreja. Usar colã, sapatilha. O cara é meio bipolar. Imagina você casado com alguém que não está em tarefa, é difícil. A mulher chega, amor, quer alguma coisa para comer? Não, meu bem, eu estou bem. Não, eu faço. Você está com a carinha tão derrubada. Você quer, amor, que eu faça você um lanche? Eu faço para você agora um risoto de camarão. Uma lagosta ao molho de maracujá. Isso é Simão. No outro dia o marido chega, como diz o missionário, a palavra com os braços cair. Amor, eu estou com fome. Eu nem terminei de falar fome. Se quiser, está lá no fogão. Liga para o iFood. Tem gente que é muito doida, irmão. Mas isso é o que? Falta de entalhamento. Tem gente que não tem convenção que ele está aqui. No outro ano ele está assim, o fogo caindo. Bipolar? Eu não sei se nas igrejas lá de vocês, mas aqui tem gente bipolar, lá na Valadares tem gente bipolar demais. Tem lá em Marabá? O louvor, você está lá assim, de dentro para fora. Aí o cara está lá. Aí enfia a mão no bolso. Oi. Hã? Não, velho, eu estou aqui na igreja. Não, beleza. A gente se vê. A pessoa não firma em nada. Você não firma no louvor, ele vai firmar numa célula? Tem que ser entalhado. Ele precisa ser trabalhado. Isso só acontece no discipulado. Quem aqui já discipulou homossexual? Levanta a mão. Quem aqui já discipulou homossexual? Seja lésbica, ou a gente pega mais homem, já, não já? Tem hora que o discipulado tem que ter aspecto prático. Aspecto prático.
Você vai ensinar o cara a prática da vida de um homem. Rapaz, o que foi? Ai, pastor, Deus falou comigo. Isso aí é a deusa Íris. Isso é coisa de viado. Fala igual homem, rapaz, cospe no chão, conserta a calça assim, ó, igual homem, pô. Mas a pessoa vai sendo entalhada. O que impede os gays de continuar firmes na igreja? Sabe quem é? As mulheres. Por quê? Porque as mulheres encostam no cara, fala de cabelo, fala de moda. E vocês falam disso com ele porque acreditam que ele ainda é mulher. Não entra no processo discipulado. Chama para a dança. Vem no ensaio, amado. O cara está até aguentando, chega aqui e dá um revorteio, meu irmão. É aquele revorteio que desgraçou a vida dele. Irmão, um homem, eu ia falar uma bobagem aqui, mas em respeito aos irmãos. Nós estávamos na igreja aí com um amigo nosso, com o pastor missionário Palarano, ele foi lá pregar, eu fui acompanhar lá em Valadares. Aí o pastor local estava do nosso lado. E ele estava lá vendo. Nós agora vamos fazer um flash mob, entra com a galera no púlpito. Ele chama o pastor, Pastor Leocádio. Você quer destruir meu ministério? Que tanto de viado é aquele ali em cima? Irmão, a gente tentando discipular o cara, cospe no chão, cumprimenta os outros apertando a mão direita, olhando, fala grosso, e tem outras coisas que a gente fala também que a gente não pode falar aqui agora, tem de menor, e deve estar transmitindo isso ao vivo, eu estou lascado, tomar um processo aí, vou ver, irmão, aí chega as irmãs, vem irmão para o ensaio, aí está aquele marmanjo com o ensaio, quem já pisou no Santo do Santo? Irmão do céu. Aí está lá o pastor Israel tocando. A tua glória brilha aqui. Entra com a purpurina, jogando purpurina na igreja. Porque a igreja não submete ao discípulo, tem que entalhar, esses tem que meter o martelo, tem que meter a talhadeira, e se possível até dinamite. Hein? A marreta. Não pode, né? O pastor ele está dizendo aqui que tem uns que você bate nele, ai pastor, para. Eu vou rapidamente aqui falar em quais etapas esse entalhamento funciona, rapidinho. Diga comigo, precisamos ser discipulados. Nós precisamos de discipulado, irmãos. Nós precisamos ser entalhados. Essas pedras só vão vir à tona quando a gente entende o quê? Que nós precisamos ser discipulados. E qual que é o processo do discipulado? Primeira etapa do discipulado é: eu preciso confiar a minha vida a alguém. Eu preciso confiar minha vida a alguém. Submeter minha vida a alguém. E eu aprendi uma coisa: eu só entrego minha vida a alguém por 3 princípios básicos. Eu só me submeto a alguém, eu só confio a alguém por 3 princípios básicos. Primeiro, quando eu entendo que eu preciso de cuidado. Eu só entrego minha vida para alguém quando eu entendo que preciso de cuidado. Segundo, por humildade. Todo mundo quer ser discipulado por alguém que é melhor do que você. Deixa eu falar uma coisa. Você não tem que entregar a vida para alguém que você identificou que é melhor do que você. Você tem que entregar a sua vida para você, a vida na mão de alguém que você entende que vai ser instrumento de Deus para corrigir suas deformidades. Você quer um exemplo disso? Jesus. Tu vens a mim, eu que tenho que ser batizado por ti. Ô João Batista, vamos logo, para que se cumpra toda a justiça. Eu aprendi uma coisa com Jesus. Jesus, ele começa seu ministério, anulando o pecado que foi cometido no Éden.
O pecado que foi cometido no Éden foi insubmissão a uma palavra. Jesus entra na terra se submetendo a uma autoridade. Jesus se submeteu a uma autoridade. O discipulado, a primeira etapa é essa. Eu preciso confiar minha vida em alguém. E por que eu me entrego a alguém? Porque eu entendo que preciso ser cuidado, por humildade, e terceiro, por maturidade. Maturidade. Às vezes eu ando por aí, para a gente pregar sobre transição de igreja, e tem umas pessoas que falam assim, eu já estou fazendo isso aqui. Aí as pessoas acham que quem está lá é um leigo, um burro, ou qualquer outra pessoa. Meu irmão, se tiver, vamos falar para Paulo assim, já que eu tenho que me vangloriar, deixa eu vangloriar num negócio que presta aqui então. Se aqui nesse auditório tiver mais de 5 pessoas que estudou mais do que eu, visão celular, no mundo, é difícil. Todos os modelos, você sentar aqui, eu te explico todos os modelos. G12, M12, G100, grupo de comunhão, casa de Deus, qualquer um que você quiser eu te explico. Que está funcionando em redor do mundo. Aí um dia, eu tinha um material compilado lá, todo bacaninho. Tudo bonitinho, já escrito, editado, diagramado. O Senhor falou assim comigo, um dia lá no escritório devocional, falou assim comigo, desse jeito, o Espírito Santo fala comigo na minha linguagem, né? Porque tem gente que acha que Deus fala com ele numa linguagem transcendental. É, transcendental. Já viu o profeta, quando vai profetizar, a linguagem que ele usa é antiga. É, doutrora, doravante. Quem está escutando sabe nem o que é aquilo. Deus fala com a gente na linguagem da gente. Eu imagino um profeta profetizando lá no Nordeste. Meu servo, deixar de ser cabra da peste. Deus vai falar assim. Lá em Minas, Deus vai falar assim, ô caboclo, o que você está fazendo isso? Uai, Deus falou assim comigo, meu filho, eu estou achando interessante você querer falar sobre discipulado numa igreja, estabelecer grupos pequenos, mas quem é que te discipula? Eu falei, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor falou para mim assim, a primeira coisa que eu quero que você faça é queime tudo isso que você está escrevendo. Esqueça isso. O que o Senhor quer que eu faça? Vai lá em Santos e fale para o missionário Palarão que você vai começar tudo do zero. Sim, Senhor. Diga comigo, necessidade de cuidado, humildade e maturidade. Irmãos, eu vou falar com vocês, tem coisa que mata a gente de vergonha. O missionário Jair, a gente está lá em Vitória ministrando, ele senta perto da gente assim e anota as coisas, a missionária Graça anota. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Agora tem gente que entrou na pedreira ontem e já quer ser granito. Quer ser o granito, preto absoluto, mais caro. Granito azul. Na edificação da casa. Olha, pastor, eu não quero ser pedra de edificação, eu quero ser a pedra da fachada, que é bonita. Meu irmão, pedra de edificação não é pedra de ornamentação. Pedra de ornamentação você troca quando ela não é mais necessária, mas pedra de edificação ela tem que ficar lá, porque é ela que segura tudo numa obra. Então eu preciso ser discipulado. Tem gente que não é humilde para aceitar o discipulado. Eu vou ser discipulado? Eu vou ser discipulado? Tem gente que aqui no momento de manhã que o pastor Israel falou assim, reconheça a unção na vida de alguém. Irmão, ele tem tanto orgulho na vida dele que ele teve dificuldade, né? Que ele falou, baixou o Exu crentinho nele. Mão para trás. O que você ganhou para entrar nessa vida? Uma carteira de membro, Santa Ceia todo mês, envelope de dízimo. Qual que é o seu nome? Exu, crentinho. Ele não se submete a discipulado. Quem não serve para ser discipulado, não serve para mais nada. Mas é por que ele não quer ser discipulado? Porque ele não tem humildade nem maturidade. Quando uma pessoa
decidir o discipulado, aí ele vem para o segundo ponto, qual que é? Uma experiência sobrenatural no relacionamento, isso faz parte do entalhamento da pedra. Uma experiência sobrenatural no relacionamento. Ninguém fica com você se não houver uma experiência sobrenatural. Um dia eu perguntei, meu pai não converteu na Casa da Bênção. Meu pai veio da Nazareno. Na época que o pastor, o pai do Abe, que está falecido, Melvin Huber, o pai do Abe Huber, foi o pastor do meu pai, lá em Belo Horizonte, antes do meu pai ir para a Casa da Bênção. Falei, pai, por que o senhor decidiu ir para a Casa da Bênção? Ah, meu filho, eu tinha pouco tempo de convertido, e eu fui batizado com o Espírito Santo, e lá na igreja eles não aceitavam isso. Então eu encontrei o apóstolo Ariel, numa vigília da Casa da Bênção, eu fui tocado pela glória de Deus. Então me conta as experiências. Meu pai me contou umas 20 experiências que ele teve com Deus ao lado do apóstolo. Se o seu discípulo, você não leva ele para ter experiência com Deus contigo, você está perdendo seu tempo de discipular. Tem gente que leva discípulo para pizzaria, para churrascaria, mas ele não leva para um momento sobrenatural. Você vê discípulo tirando foto, aqui com o meu discípulo na churrascaria, aqui com o meu, ninguém tira foto. Apesar que tem gente trouxa que coloca, né? Vai lá para o monte, faz uma cara assim, ó. Orando por você agora. Como é que está orando e você está tirando foto? Teve um irmão que falou assim, eu vou orar por você 40 dias, pastor. Todo dia ele me mandava uma mensagem, acabei de orar por você. Mas ele falou que a oração era meia-noite. E todo dia a mensagem chegava meia-noite e 1. Ele orou para mim 1 minuto. O discípulo tem que ter uma experiência sobrenatural com você. Tem que ser um relacionamento. A pedra vai ser trabalhada no espírito. Esses momentos de convenção aqui tem que ser assim. Abraça seu discipulador, chora, morre, baba, suja a camisa dele de catarro, mas é bacana. Uma experiência sobrenatural. Paulo diz assim em 2 Coríntios, acho que 2 Coríntios 3, 1 a 3, se não é segunda, é primeira, é segunda, o pessoal põe para mim. Paulo diz assim, eu não preciso de carta, porque vocês são a minha carta. Olha a experiência que ele tinha com aquela galera. Vocês são a minha carta. Tem gente que tem experiência sobrenatural com um monte de gente, menos com o discipulador dele. Então assim, nos últimos quase 8 anos para cá, as maiores experiências espirituais da minha vida têm acontecido aqui em Santos. Essa casa, ela deu o start, a vida do missionário Palarone deu o start, junto com o nosso apóstolo, foi especificamente em 2008, aquele dia de experiência com Deus, para que meu ministério profético fluísse. Se não tiver experiência sobrenatural, qual que é a última lembrança que o seu discípulo tem de você? Na pizzaria, no churrasco de confraternização, no clube ou diante da glória de Deus? Jesus, quando disse para Pedro, eu vou tirar você de mim, você vai ser uma parte de mim. No capítulo 17, Jesus leva ele para onde? Para o monte da transfiguração. Uma experiência sobrenatural. E uma coisa fundamental. Terceira etapa que eu vejo aqui, tem mais algumas, eu vou parar nessas 3 aqui. O deserto. O discipulador precisa estar ao lado do discípulo no deserto, até Deus dar uma solução. Discipulado no deserto. Eu nunca falei isso para ele, o missionário Palarone, não. Vou falar aqui hoje. Quando eu comecei a vir aqui, missionário Palarone, eu estava vivendo os maiores desertos da minha vida. E eu só venci
porque mesmo sem saber, você estava ali do meu lado naquele deserto. Irmão, o missionário Palarone tem um negócio com ele. Você liga para ele, ele liga para você e fala assim: ô campeão. Não é assim que ele fala? Ô campeão. Irmão, naquele momento da minha vida eu estava na 4ª divisão do meu ministério. Mais derrotado do que solo de sapato gasto. A gente às vezes liga para o missionário Jair, ele atende com aquela voz bonita. O varão de Deus, irmão, eu não estou me sentindo nem palito de dente de Deus. Ele está me chamando de varão de Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Você não foi gerado no casamento de Caná da Galileia. Você não foi gerado na multiplicação dos pães e peixes. Você não foi gerado quando Bartimeu viu. Você foi gerado no Calvário. O verdadeiro discípulo é gerado no Calvário. A verdadeira pedra é gerada no Calvário. Tem que ter o discipulado. Você quer anotar algumas coisas para a gente fechar? O que discipulado envolve? Quando eu me submeto a alguém, quando eu tenho uma experiência sobrenatural, quando eu passo o deserto. O que discipulado envolve? Diga comigo, celebrar as boas novas. Um dia eu fiquei pensando assim, rapaz, quem forjou Moisés? Não foi Faraó. Faraó forjou ele o quê? Filosoficamente, intelectualmente. Quem forjou Moisés emocionalmente e espiritualmente? Aí tem gente que fala assim, foi Deus. Meu irmão, sinceramente, você acha que aquele encontro de 2 minutos na sarça fez de Moisés quem ele foi? Tinha alguém por trás dele, chamado Jetro. Esse cara chega numa autoridade ali no capítulo 18, não é 18? 18. Chega numa autoridade para Moisés. Moisés, cala a boca e escuta o cara. Você só escuta quem você reconhece a autoridade. Tem uns negócios teológicos ali estranhos naquele texto. Depois eu discuto com o missionário Zé Geraldo para ele me tirar da minha crise. Mas o Jetro chegou e falou assim: oi Moisés, ô meu sogrão. Meu irmão, só os homens casados aqui. O sogro tem que ser ponta firme para o cara se submeter a ele. Não tem? O sogro tem que ser o cara sobrenatural. Você está casado com a filha dele. E o cara chega, aqui, eu vim trazer sua mulher, seu filho. Outra hora a gente discute isso aí, se dá pão para manga. Vem cá, sogrão, vem cá para você ver. Primeira coisa, vai compartilhar o quê? Ele vai celebrar com Moisés as boas novas. Estou nem lendo o texto, estou lembrando aqui. Vamos celebrar. Agora, discípulo, você discípulo, ei, discípulo tem um defeito grave. Ele só conta as coisas boas e esconde as desgraças dele, esconde as mazelas. Jetro olhou, e aí começou aquele encontro de discipulado poderoso. Moisés, o povo vem a mim, Jetro. Moisés estava no auge do seu ministério. A gente tem que tomar maior cuidado com isso, né? Quando o povo vem a nós e nós não vamos mais ao povo. Eu me assento para julgar. Sento meu traseiro na cadeira desse escritório e o povo vem a mim. Irmão, nós precisamos sair dessa. Não existe discipulado de escritório. Existe compartilhamento de vida. Se Deus te chamasse para viver uma vida no escritório, tinha te chamado para ser um advogado, contador, outras coisas. Não pastor. Não existe pastor de escritório, existe pastor de ovelha. Ô Moisés, vem aqui. Fala, meu sogrão. O que você está fazendo está tudo errado, cara. A maior autoridade do mundo
resolveu entregar a vida dele a alguém, porque precisava de cuidado, que era humilde, porque queria ter uma experiência sobrenatural, e principalmente, sem a palavra de jeito, Moisés não teria vencido aquele deserto. Você está fazendo, está errado, cara. Inclinando-se e o beijou. Ele não saiu com a vara, ele não saiu com a patente, nem com a credencial. O povo de Israel deve ter se assustado. Por quê? Porque aquele cara tinha acabado de abrir o mar. Aquele cara tinha acabado de fazer a coisa acontecer. Ali em capítulo 17, em Refidim, não é? Aí chega um cara e Moisés faz assim. Quem é? Quem é o delegado que está aí? Quem é o coronel que está aí? É o sogro dele. Moisés se curvou. Moisés se curvou. Porque ele era uma pedra que ainda não estava pronta. Quando você entende que não está pronto, você começa a reconhecer as autoridades que estão diante de você. Você fique com isso aí. O discipulado serve para consertar as debilidades, corrigir a rota, antever o problema, ordenar a vida do discípulo. Ordenar a vida de quem? O discipulado serve para isso. Vou repetir: consertar as debilidades, corrigir a rota, antever o problema. Ele chegou para Moisés e falou assim: Moisés, você vai ter um problema, cara. Você vai matar todo mundo. Para com isso agora, antes que você mate todo mundo. Nós precisamos ter alguém na nossa vida para dizer: pare com isso. Quem é que está na sua vida que diz para você: pare com isso? Principalmente nós pastores, irmãos, eu estou falando isso aqui hoje, que talvez nós sejamos pedras que nem estivemos prontas lá na pedreira, porque a gente quer discipular os outros, mas a gente nunca foi discipulado por ninguém. A gente tem um discipulado subjetivo. A gente pega ideias de alguém, a gente pega expressões de alguém e fala: ah, meu discipulador. Hoje é chique falar meu mentor. Eu só sou mentor da vida de quem eu participo. Eu só sou discipulador da vida de quem eu conheço, como disse o pastor Davi, quem eu conheço na intimidade. Eu estou muito preocupado com uma geração na igreja. Eu não estou preocupado com a geração dos patriarcas da igreja, nem da segunda. Mas sabe, pastor Fábio, é uma preocupação muito grande no coração com a terceira geração dessa igreja palavra. Que é um bando de gente que está crescendo independente. E se nós não entrarmos para a pedreira hoje, sabe, senhor Jair, para ser talhado, para um novo tempo que Deus vai começar, nós vamos ter uma igreja de aberrações aí no futuro. De gente que não tem discipulador, não tem por orgulho, não tem. Sabe por que tem muita gente que não tem discipulador, irmão? É porque você acha que ninguém é capaz de te discipular. Sabe quem discipulou o cara mais poderoso do Segundo Testamento? Um irmãozinho chamado Barnabé. Quem batizou ele foi um irmãozinho chamado Ananias. Eu quero que você fique de pé agora no seu lugar. Suportar o processo. Suportar o processo. Feche os seus olhos. Às vezes nós reclamamos da martelada, pancada. Isso é Deus
moldando a gente para ser uma pedra de edificação. Quando alguém é muito orgulhoso, Deus gera várias oportunidades para ele nunca aparecer, porque geralmente o orgulhoso gosta muito de aparecer. Quando alguém fala muito, Deus gera uma oportunidade para ele ficar calado. É porque Deus quer entalhar você. Eu estou para te dizer, o que Deus quer fazer, nós ainda não estamos prontos para isso. Vai haver mais algumas marteladas. E não se ouviu barulho. Mas no final desta construção, houve um grande barulho. Houve um grande barulho. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Chique balabashure balacantara balabas. Dere balabas. De cambalabas. Teque balabash. Coloque sua mão no seu coração e diga para Jesus: não me tire da pedreira até que eu esteja pronto. Não me tire da pedreira até que eu esteja pronto. Não me tire da pedreira até que eu esteja pronto. Não me coloque na edificação como uma pedra pontuda, como uma pedra que não se encaixa. Ah, eu não me encaixo, pastor, é porque Deus está trabalhando com você. Ah, está demorando a acontecer. Não existe crescimento da noite para o dia. Deus está entalhando você na pedreira. Deus está entalhando você na pedreira. Diga para Jesus trabalhar com você. Oh, Shekabalaba. Ora, Malabashere Balabas. Ensina-me, Senhor, ensina-me, ensina-me. Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensine-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me. Ensina-me, Senhor. Ensina-nos. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Oh, aleluia. Oh
levante as suas mãos para os céus e diga: torne o meu sofrimento em testemunho, esvazie de mim e desse mundo, e o meu nome, morra com meu corpo, e de Cristo permaneça em tudo. Olhe o meu sofrimento e testemunho, e me esvazie de mim esse mundo, e o meu nome é, o meu nome, que o meu nome morra com meu corpo, e que de Cristo permaneça. Eu quero só orar a um grupo de pessoas aqui agora. Já disseram: Espírito de Deus, os pastores aqui, pastoreiro, missionários Zé Geraldo, pastores de Santos, os pastores estão aqui. Quando essas pessoas chegarem aqui, libere uma unção sobre elas. É gente que na caminhada desanimou desse trabalho de entalhamento. São 3 grupos de pessoas, chamados todos aqui. Não é tanta gente assim. O primeiro grupo de pessoas são pastores que chegaram a essa convenção. Você está aqui todo motivado, mas você em algum momento tem balançado por causa da produção da sua igreja, da produtividade da sua igreja. Isso tem entristecido você. E muitas vezes o diabo quer jogar no seu coração que não foi para isso que você nasceu, por causa do tamanho que a sua igreja está. Mas eu venho dizer a você que Deus está entalhando na pedreira, no silêncio. E a gente quer orar por você aqui. O segundo grupo que eu quero orar é por líder de célula, que a sua célula ou fechou, ou tem um ano que você está lutando com aquela célula, ela não vai. Ela não vai. Você já fez de tudo, visita e tal. Vem para a conferência, faz casa de paz, faz até que minha casa se enche. E o negócio não vai. E tanto sobre o líder de célula como sobre o pastor vem um espírito de acusação. Você é um derrotado. Mas o tema é edificar uma igreja de vencedor. Você vai sair daqui como um vencedor. E o outro grupo é orar por aqueles jovens, pelos jovens que aqui estão, que vão ter a paciência para serem entalhados na pedreira e se tornarem pastores um dia. Você está aqui e o Espírito de Deus fez queimar no seu coração que você será um pastor, ou reacendeu isso no seu coração.
Você desistiu disso. Simplesmente porque você não teve paciência para ser trabalhado. Eu quero dizer que um dia a pedra sai da pedreira e vem para o templo. Um dia a pedra sai da pedreira e vem para o templo. Você que se sente assim, você quer fazer isso, vem aqui à frente, só para que a gente possa impor as mãos sobre você. Testemunho, mesas de mim e desse mundo. Você que é uma pedra que Deus está trabalhando com você. Que o meu nome morra com meu corpo, que o de Cristo permaneça em tudo. Torne o meu sofrimento. Começa a receber de Deus uma nova unção. Pode orar, pode orar. De mim, deste mundo, e que o meu nome com meu corpo, e que permaneça em
permaneça em tudo. Eu queria que você que está aqui à frente, ficasse de pé, você que está aí no auditório. Eu quero que você receba uma palavra, que eu quero só liberar essa palavra sobre você aqui. Olhe para mim, presente as suas mãos, ao Senhor, receba isso. Eu estava dizendo ao missionário Palarone que a gente estava orando aqui, e Deus me deu uma visão de um texto bíblico. Deus me deu uma visão de um texto bíblico. Oh, recabachure-bac. Oh, recabarabaxere-camarabás. Decamandoroso-que-terebax. Assim diz o Senhor: eu estou tirando a sombra da tristeza do seu coração. A sua vida só termina quando eu digo que termina. Estou trazendo paz ao seu coração. Estou trazendo segurança ao seu coração. Estou trazendo um começo para o seu ministério aqui hoje, um recomeço. Você será uma voz profética. Um brado vai sair de dentro daquela casa. Você volta coberto de óleo e de alegria para aquela terra. Eu te trouxe aqui, diz o Senhor, para derramar sobre você um óleo de alegria. Óleo de alegria. Eu estou blindando a sua mente contra tudo que se levanta para destruir a sua mente, porque você é um valente naquele lugar, um valente, e o valente se levanta hoje mais uma vez. Estava aqui com o missionário, e Deus me fez ver um texto bíblico, como se fosse em 3D mesmo. Eu fui até o Rio Jordão, e quando a água se reteve, e Josué passou com o povo, quando o povo estava passando, na hora que o povo ia passar, Deus falou assim: volta lá no rio e pega aquelas pedras do meio do rio, e leva para o outro lado do rio, e faz delas um altar. Deus disse comigo que para você que está aqui hoje é o dia que Ele está recuando a água e fazendo aparecer pedras escondidas para virarem pedras de altar. Algumas coisas que estavam submersas na sua vida vão começar a aparecer nesse ano de 2017. E por último, eu quero falar aos filhos de pastores, aos jovens. Na segunda quinzena de fevereiro, jovens e pastores, filhos de pastores, nós vamos começar o treinamento aqui no CFM. Treinar um ano para que você aprenda sobre célula, pastoreio. Quem que eles podem procurar, missionário, falando? Pastor Davi. Você que é um jovem que quer entregar a sua vida, se lançar ao ministério integral e receber base. Se Deus está mandando você largar tudo, procura o pastor Davi. Um ano de treinamento, que você seja enviado a uma célula, e essa célula vire uma grande igreja. Procura ele. Deus está dando resposta para alguém aqui hoje, dentro dessa área. Amém, irmãos? Amém? Fala para o seu irmão assim: aguente.
uma boa pedra precisa ser entalhada. E isso demora às vezes. Amém. Aleluia. 1000 vezes aleluia.